Oi pessoal, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode aprender literatura assistindo WandaVision. WandaVision, se você não sabe, é uma série do Disney Plus. Ele foca, a série vai focar na Feiticeira Escarlate e no Visão. Eu não sou muito ligada a esse universo de super-heróis, então eu comecei a assistir a série por insistência do meu marido e fiquei apaixonada. A série realmente é maravilhosa. Eu não assisti todos os filmes da Marvel, então assim, eu acho que não precisa de você assistir todos os vídeos da Marvel para assistir WandaVision, então eu super recomendo a série para vocês. E se você não assistiu ainda, fica tranquilo que não vai ter spoiler aqui nesse vídeo, não. Eu só vou mostrar para vocês como que a gente pode encontrar coisas da literatura dentro da série e como que a gente pode aprender, né? Porque a série desenvolve esses elementos que eu vou falar aqui com vocês de uma forma muito boa, de uma forma muito competente. Então eu vou mostrar algumas coisas que a gente pode tirar de lição dentro de WandaVision sobre literatura e vou dar alguns exemplos também, né, traçar um paralelo com livros mesmo. Então fica aí que o vídeo tá cheio de conteúdo, você não vai se arrepender, tá bom? Se você é novo por aqui, aproveita e dá uma olhada aí nos vídeos que eu faço. Se você gostar, se inscreva. Se você quiser me apoiar, se você gostou do tema, se você gosta de literatura, deixa o seu like aqui pra mim. E também vai lá conhecer o meu Instagram, que é Michelle Santos Literatura. O link tá aqui embaixo na descrição. E eu também tenho um site, que é o michellesantoliteratura.com. Link também tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Não deixe de ir lá conferir meu conteúdo nessas outras redes. E me desculpa o barulho, tá tendo uma obra bem aqui em cima, no telhado do meu prédio. Eu moro no último andar, então vou ter que gravar com barulho mesmo. Mas o importante é o conteúdo, tá, gente? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente aprende em WandaVision é que narrador em primeira pessoa não é confiável. No caso de WandaVision, né, o que acontece é que tem uma série dentro de outra série, né? Tem a série que a gente assiste e dentro dessa série tem uma sitcom que é meio que produzida, a gente não sabe muito bem, pela Wanda. Então, é a Wanda que controla o roteiro, pelo menos até onde a gente sabe, né? É a Wanda que controla a edição e as pessoas que estão assistindo aquela sitcom vão assistir, vão conhecer a parte da história que a Wanda quer, porque ela é uma narradora em primeira pessoa. E é exatamente isso que eu sempre falo dos narradores em primeira pessoa. Ele não é confiável porque às vezes ele nem tá querendo te enganar, mas é só um lado da história. E quando você conhece um lado só da história, você não conhece de fato a história e você não está apto a julgar, porque você só conhece um lado, né? Você não conhece de fato todas as verdades, porque cada um tem a sua verdade de uma história, né? E na série a gente conhece ali, através da sitcom, a verdade da Wanda, que é a narradora em primeira pessoa, até onde a gente sabe, porque a série é cheia de mistérios, né? No caso aqui da literatura, o grande exemplo, né, que eu trago para vocês, eu sempre falo desse livro quando a gente fala em narrador, porque é um narrador de fato muito perspicaz e assim, extremamente bem escrito, é o narrador de Lolita, que é o Humbert Humpert, né, eu acho Humbert Humpert, é uma coisa assim o nome dele, que é o cara que ele vai se dizer apaixonado pela Lolita, que é uma criança, ele é um adulto, né, um homem maduro, e ele vai dizer que a Lolita, ela retribui esse amor dele, né? Só que ela é uma criança, gente. É um livro claramente sobre pedofilia, né? E a gente tem esse narrador que ele é envolvente, ele tem uma escrita, né? Ele fala muito bonito com a gente. É uma narrativa, gente, belíssima narrativa de Lolita. Então, é um narrador muito perigoso. E eu acho que exemplifica muito bem esse lance do narrador em primeira pessoa. Então, assim como Wanda não é confiável, não confie em narradores em primeira pessoa, porque às vezes eles querem te enganar, sim, e às vezes eles nem querem te enganar, mas eles estão contando só um lado da história. Segundo ensinamento é que o contexto, ele diz muito mais do que parece.
Então a gente precisa prestar atenção no contexto das histórias, né? Na ambientação das histórias, né? Na época que aquela história se passa, tudo que diz respeito ao contexto, não só o contexto histórico, o contexto em que aquela história ali se passa, né? A cidade, se é uma cidade grande, uma cidade pequena, se é na floresta, se é na praia, se é na montanha, né? A gente tem que prestar atenção na época mesmo, se tinha algum acontecimento histórico importante, né? Ali por trás daquela narrativa. Em WandaVision, cada episódio se passa, da sitcom, né? Não o episódio da série, como eu falei, é uma série dentro de uma série, né? Então, cada episódio da sitcom da Wanda se passa numa década, né? Então, começa, acho que na década de 50, vai para 60, 70, 80. E é importante você observar, porque vai mudar, dependendo da década, vai mudar o estilo de roupa que os personagens vestem, a ambientação mesmo, a casa da Wanda muda de acordo com o estilo de cada época, a comunicação dos personagens muda, né? A forma dos personagens interagirem muda, a forma da gente interagir hoje é diferente da forma que as pessoas interagiam em 1800, por exemplo. Então, tudo isso vai importar. O contexto, ele não está ali à toa. Ele exerce uma função. Todos os elementos exercem uma função determinada dentro de uma narrativa, né? E o contexto não pode ficar de fora. Um livro que eu trago aqui para vocês que claramente o contexto influencia, né, diretamente na narrativa é O Conde de Monte Cristo. Quando a gente fica sabendo que o Edmond Dantès, ele foi na ilha de Elba, pegou uma carta, né, um bilhete com o Napoleão, se você sabe da treta que estava acontecendo do Napoleão com os Bourbon, né, que era a monarquia lá da época, né, a família, né, que estava no poder antes da Revolução Francesa, se você sabe de todo esse contexto de Revolução Francesa, na hora que você vê o Dantès pegando esse bilhete lá com o Napoleão, que estava exilado na ilha de Elba, você já sabe que aquilo ali vai dar problema, né? Aquilo ali vai ter alguma consequência muito séria para o Dantès. Se você não sabe de todo esse contexto, você não consegue nem na hora que você está lendo captar a seriedade daquela cena, a gravidade daquela atitude que o Dantès vai tomar em entregar um bilhete do Napoleão justamente naquele contexto ali que a obra está inserida. Eu falei melhor sobre esse contexto de O Conde de Monte Cristo num vídeo aqui no canal, então vou deixar linkado nos cards na descrição, vale muito a pena. Acho que naquele vídeo fica bem claro por que você tem que observar o contexto, né? Por que é importante. Eu falo do contexto histórico lá, mas aqui eu tô falando de todo esse contexto histórico, ambientação, a forma que os personagens se comunicam, e isso fica muito claro em WandaVision porque influencia demais lá na série e também influencia nos livros que a gente lê. Próximo ensinamento diz respeito à construção dos personagens. Personagens bem construídos são essenciais para uma história. Eu acho que o que eu mais valorizo numa história é a construção do personagem, talvez por isso que eu gosto tanto de romance de formação, né? Que é totalmente focado na construção desse personagem. Mas em qualquer história, não precisa ser romance de formação. No caso de WandaVision, vocês vão perceber que os personagens ali são muito bem construídos, porque a trama também exige isso, é uma trama muito misteriosa. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe de fato quem está no controle. Cada um tem uma ideia do que está acontecendo ali naquela história, cada um tem uma ideia de como aquele Westview ali, né, que é a cidade que a Wanda tá vivendo, como que aquilo ali se formou, como que tudo aquilo aconteceu. Então, esse mistério todo, ele consegue ser mantido, né, por causa da construção dos personagens. Tanto a Wanda, no caso, que é a protagonista da história, ela é muito bem construída. A atriz, inclusive, eu acho que ela tá dando um show, o ator também que faz o Visão, um show. Mas os personagens secundários, eles também são bem construídos. Se a gente percebe lá, a Agnes, ela é uma personagem secundária que ela é muito bem construída. A gente fica muito curioso, tanto que tem várias teorias aí em torno da Agnes, né? Eu não sei se você já assistiu a série ou não, então eu não vou ficar revelando nada da série. Mas os personagens de Wanda são muito bem construídos e eles sustentam, sim, todo aquele mistério que é necessário para prender o telespectador.
No caso dos livros, eu vou trazer um exemplo aqui de uma série que o autor ele constrói personagens muito bem, porque não basta construir só o protagonista, né? Os personagens secundários, eles também têm que ser bem construídos, porque uma história, na maioria das vezes, ela não consegue se amparar só no protagonista, né? E um autor que constrói personagens muito bem é George R.R. Martin, no seu As Crônicas de Gelo e Fogo, que tem milhões de personagens, e se você for observar, todos eles têm sua importância, todos eles têm uma trajetória única. Os personagens, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, tanto que o livro, né, os livros, eles têm capítulos com pontos de vista diferentes. Ou seja, só aí já mostra como que o Martin ele privilegia essa construção de personagens. E os personagens, eles amparam aquela trama que é muito intrincada, né? A de Guerra dos Tronos, né? De Crônicas de Gelo e Fogo, né? Guerra dos Tronos é o primeiro livro. Então, essa construção de personagens, essa profundidade que o autor traz para os personagens é muito importante para nos manter ligados naquela trama ali que é totalmente embolada, cheio de altos e baixos. Então, livros que têm personagens bem construídos, normalmente eles conseguem desenvolver bem o seu enredo. Fica aí também essa lição de WandaVision pra gente. Por fim, vou falar aqui da mistura de estilos. Em WandaVision, a gente tem comédia, né, naquela sitcom dela lá. A gente tem drama por causa do passado da Wanda, as motivações da Wanda. A gente tem ficção científica, a gente tem, né, história de herói, né? A gente tem aventura, a gente tem fantasia, né? Tem bruxa. Então, são muitos estilos dentro de uma narrativa só. E isso reflete na literatura porque a literatura é muito difícil você encaixar um livro numa caixinha só. A gente gosta, né, de definir gêneros e tal, mas eu acho que essa questão de gêneros, isso tudo vale muito para o estudo da literatura, para a teoria. A prática, na hora que a gente pega um livro e vai definir o gênero daquele livro ali, é muito difícil você encaixar numa caixinha só. Então, como Wanda tem vários gêneros, por exemplo, Jane Eyre. Jane Eyre é um livro que é um romance de formação, né? É um livro que vai ter drama também, a história da Jane é muito dramática. É um livro que vai ter elementos do gótico também. Então, é um livro que tem aquela parte do romance romântico. Tem vários elementos dentro de Jane Eyre. É muito difícil você definir uma caixinha só para Jane Eyre. Uma outra obra grandiosa da literatura russa, Crime e Castigo. Crime e Castigo tem de tudo um pouco, é um romance psicológico, ele tem um quê de romance policial ali, ele também tem drama, então tem muitas coisas ali envolvidas dentro de Crime e Castigo. E assim eu poderia citar várias obras aí importantíssimas da literatura. Lógico que umas características, uns gêneros, eles vão valer mais, né? Vão sobressair, mas no geral, uma boa obra na literatura, ela vai ter sim características de diversos gêneros, de diversos estilos, e isso eu acho que é um dos segredos para construir uma obra que deixe o leitor, mantenha o leitor interessado e que seja uma obra que vai ser lembrada, né? Uma obra que não seja simples. Isso traz complexidade para a obra que a gente vê em WandaVision, que é uma série, né, complexa, e que a gente vê também em obras aí na literatura que são complexas, sim, muito graças a essa mistura de estilos. Eu gosto quando o autor não se prende num estilo só. Fica essa lição também. E essas foram as maiores lições aí que eu posso linkar a WandaVision com a literatura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês notaram mais alguma lição que WandaVision pode trazer para a literatura, me conta aqui nos comentários. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.